Pegue já no telefone e marque 760 100 760. Ora, muito bem. Ainda nos dias de hoje não é fácil falar sobre a guerra colonial que deixou marcas profundas no nosso país. Para a compreendermos melhor, os meus próximos convidados vão com certeza trazer este tema de uma forma muito presente às nossas vidas. Mas quem escreveu o livro de que vamos falar é um homem que foi em busca dos homens e mulheres que estiveram na guerra colonial e que deixaram então o seu testemunho. 50 histórias da guerra colonial num livro absolutamente extraordinário da autoria do Nuno Tiago Pinto. Olá, Nuno. Muito boa tarde. Boa tarde. E o Nuno vem muito bem acompanhado. Vem acompanhado pelo José Manuel Parreira. Olá, José. Muito boa tarde. Pelo Augusto Rodrigues. Olá, Augusto. Boa tarde. E uma senhora a embelezar este sofá, que eu acho que dá sempre um toque, outra graça, a Rosa Serra. Olá, Rosa. Muito boa tarde também. Boa tarde. Como está, Fátima? Obrigada. Bom, e eu antes de mais vou começar aqui pelo Nuno. Tenho que lhe dar, já dei os parabéns e volto a reforçar os parabéns, Nuno, porque eu acho que todos nós portugueses há muito esperávamos por uma obra assim. E eu gostava que explicasse porque este projeto de juntar 50 testemunhos de quem viveu a guerra de formas bastante diferentes. É muito simples, quer dizer, a ideia inicial era assinalar os 50 anos do início da guerra. Da guerra colonial. Mas de uma forma muito especial, que era contá-la através dos olhos de quem realmente a viveu e quem a fez no terreno, quer dizer, no dia-a-dia, nas lutas do dia-a-dia. Mas à medida que eu ia fazendo e que ia falando com estes homens, estas mulheres, tornou-se um bocadinho mais do que isso, quer dizer, porque ao perceber e ao entrar profundamente nos dramas, nos problemas, quer dizer, e no fundo na sensação que eles têm ainda hoje de que não são compreendidos, tornou-se mais que isso, ou seja, tornou-se, não vou dizer uma missão, mas quer dizer, um objetivo muito grande, mostrar que estas pessoas estão vivas, estão aqui para contar uma história que não está feita e que tem que ser contada. Não está feita, exatamente. E eles têm a consciência que fazem parte da história viva deste país. Portanto, há muita gente que ainda não se interessou por os ouvir, mas agora há uma oportunidade de alguém os ler. É verdade, sobretudo nas gerações, quer dizer, as gerações pós-25 de Abril, para quem esta história parece muito distante, apesar de não ser, não é? Quer dizer, nós, quer seja por razões ideológicas do pós-25 de Abril, a história da guerra não está contada, não é? Há sempre uma colagem dos militares ao antigo regime, quer dizer, que não corresponde à realidade, quer dizer, muitas das pessoas não foram para lá por vontade própria, não é? Quer dizer, a esmagadora maioria foram obrigados, tinham que ir. Porque eram obrigados e se pudessem ter escapado a isso, com certeza que o tinham feito. Bem, então, conhecendo um bocadinho, porque depois o livro tem estes testemunhos de forma muito forte e muito intensa, e acho que nós portugueses não podemos ter vergonha, e quando digo vergonha, porque eu sei que há quem não queira sequer ouvir falar neste tema por vergonha, mas faz parte da nossa história, portanto, meter a cabeça na areia não resolve nada. O melhor mesmo é se calhar ouvir estes homens e perceber aquilo que foi as suas vivências enquanto defenderam aquilo pelo qual lutaram, que era o nosso país. Foi assim, foi por essa razão que acabaram por partir. José, o José esteve no ultramar quanto tempo? No total, quanto tempo? Estive no ultramar 28 meses. 28 meses. Exatamente. 28 meses. Em que país exatamente? Estive na Guiné 24 meses e depois voltei a Angola, incorporado dentro das mesmas condições, porque os fuzileiros estavam programados para fazer aquelas condições de regressarmos de uma missão. Exato. E como a experiência depois era superior, voltávamos a outra missão. Então voltei depois, quando regressei da Guiné, depois de 26 meses de Guiné, voltei e, como as condições preparavam, voltei novamente a Angola em 1966, no final. Só que as coisas não... Portanto, participei em tudo o que estava programado por nós na Companhia número 1 de Fuzileiros, e quando cheguei a uma determinada altura já estava num posto fronteiriço em frente à cidade de Boma, no Rio Zaire, e aí deu-se o desfecho fatal, ou seja, a tal minha emboscada fatal. No dia 13 de março de 1967, depois de
não ter que comer para dar aos meus homens, porque a comida vinha toda estragada, veio estragada a bordo da embarcação. Foi uma coisa que me impressionou, abrirem as caixas e perceber que a carne e que do peixe, de todas as quantidades que tinham mandado, aproveitava-se 5 quilos, o que dava muito na vida dos homens, nada. Portanto, o desenrascanço, como era assim que se chamava a situação, eu tinha 35 homens para dar de comer, porque era o responsável pelo rancho, e acabei por pegar na única viatura que tinha, que era um Land Rover, conjuntamente com mais os meus camaradas, que estávamos sempre predispostos para aquelas situações, e arrancámos para um posto, um povo ali bem próximo, 17, 18 quilómetros, que naquela altura não era assim muito, e negociei um porco e umas galinhas. Só que no regresso as coisas não correram assim tão bem, e 3, 4 quilómetros do povo somos confrontados com uma emboscada altamente bem montada para o efeito, porque possivelmente não seria bem para nós, seria para uma outra organização, mas o conjunto era muito forte e da emboscada, portanto, saiu aquilo que, além de ter dado o testemunho aqui ao meu querido amigo o Nuno Tiago Pinto, já o transcrevi também num livro que fiz sair em 2007, em coautoria com o Sr. Irídio Neves Luís, de quem envio aqui um grande abraço para ele, ao meu querido amigo Mário Henriques Manso, de que também fiz o favor de entregar um livro de oferta à Fátima Lopes, e as condições foram estas. No Jeep vínhamos 6 homens, 4 lá em cima e 2 à frente, um a conduzir, e eu vinha do lado direito. A emboscada, para os conhecedores, para os meus queridos amigos fuzileiros, que todos conhecem o que é uma emboscada, sabem o que é o golpe de mão, a emboscada rebenta do lado direito e rebenta com um tiroteio que mata logo um dos meus colegas, um dos meus camaradas lá de cima, leva logo um tiro nas carotas e diz: caiu para cima de mim, com o sangue a derramar-se, evidente, por cima de todo o meu corpo. Os tiros continuam a aparecer, o tiroteio é muito forte, eu sou baleado logo com 2 tiros na perna direita, porque vinha do lado da emboscada. Nisto sou baleado com outro tiro no braço, que a bala ficou alojada no braço esquerdo. Ao tentar abrir a porta do carro, sou baleado na mão direita, fiquei com a mão neste estado, num estado muito mais pior. difícil. Isto já é muito trabalho depois, não é? Sim, já muito trabalho depois. Quando digo trabalho, refiro-me aos médicos e aos cirurgiões. Isto já é muito trabalho depois. Muito mesmo. E acontece que a Fiel G3, que não alarguei por nada, mas despojado das cartucheiras, saí. Andei poucos metros, e a poucos metros de chegar já ao capim, deparo com um homem com um bonezito de palha e uma camisa verde e uns calções e com uma pistola na mão. Portanto, ele tinha a pistola na mão, o declive do terreno, uma vez que aquilo era uma picada, o declive do terreno fazia com que ele estivesse um pouco mais alto. Ele olhou para mim e quase que me penitenciou. Disse: vais acabar aqui, e era para acabar. Deu-lhe o 5º tiro, porque o José levou 5 tiros. Fui baleado com 5 tiros. O 5º entra dentro da omoplata, aqui por cima no ombro, e sai por baixo da omoplata. E quando saiu, naquela altura, eu não sabia bem se estava para viver, se estava para morrer. É evidente que, impotente com todas as condicionalismos que a vida me proporcionou, a arma na mão esquerda, sem poder fazer um gesto, sem poder fazer o que era normal em qualquer situação, poder ripostar. Claro. Mas não pude. Não pude. O senhor, como já tinha um troféu, que era realmente o Jeep, já lá estava, eles, portanto, quase que não me mataram logo ali naquele momento. Ele não me quis matar, ou não me matou ali naquele momento. Deixou. E, entretanto, eu introduzi-me dentro do capim. Quando me introduzi dentro do capim, estava lá um colega meu, um camarada meu, que tinha saltado em primeiro lugar e estava ileso, mas estava em pânico com uma situação daquelas. Até porque, ao que sei, era a primeira vez que ele se encontrava numa situação daquelas, é evidente. O José ficou 14 horas à espera de ser socorrido, 14 horas com 5 balas, é uma coisa... Não me leva mal o que eu vou dizer ao José, mas é porque não tinha mesmo de morrer. Porque possivelmente não tinha mesmo de morrer. Uma pessoa que leva 5 balas no corpo e está cá a contar a sua história. Estes anos todos depois já passou por tanta coisa, já viveu momentos menos bons e outros também bons. Exato.
é porque tinha mesmo que viver, não é? Fátima, mas também posso lhe dizer uma coisa, portanto, e orgulhosamente dizer que pertence a uma das tropas especiais, não sem desfazerem absolutamente, e disse isto há bocadinho à Rosa numa conversa, disse: eu admiro todos os homens que estiveram em África, nunca fiz descrições por QA ou por B ou por C. É evidente que alguém teve muito interesse em nós, e nós sabíamos perfeitamente que eram tropas mais bem treinadas, fomos classificadas de elite, e essa razão deu-me, talvez eu esteja aqui vivo, porque eu sabia muito de primeiros socorros. Claro, pois, e foi isso que socorreu-se a si próprio dentro daquilo Corri-me a que mim tinha. próprio, sabia o que era uma humeral, sabia o que era uma carótida, sabia o que era a femoral, sabia que se podia esgotar por aqui ou não. Claro. Tirei os cintos, fiz garrotes, e ali me aguentei durante 14 horas sem que antes tenha visto a coisa mais horrorosa da minha vida. Foi realmente um martírio. Depois dos meus camaradas estarem completamente mortos, eles assinaram-nos à catanada, e eu vi. Bem, isto são imagens que não se apagam, Augusto. Por mais anos que passam, as imagens daquilo que vocês viveram não se apagam. E no caso do Augusto, sei que o Augusto, aliás, disse-me há pouco ali atrás: Fátima, não tenho fotografia nenhuma daquela época, fiz questão de as destruir a todas. Queimei-as todas. Todas. O Augusto esteve em que cenário de guerra? Eu estive em Angola também. Eu estive lá mais tempo que o Parreira. Eu estive lá há quase 4 anos. Eu estava na Força Aérea, estava na esquadra de helicópteros. E passei por várias situações, não é? Uma delas é conhecida aí no livro, que foi ter sido abatido no território de Cabinda e ter sido feito prisioneiro. Eu estive preso no MPLA quase 7 meses. Não é? Interrogatórios atrás de interrogatórios. 19 interrogatórios. Há números que não me saem da cabeça, não, 19 interrogatórios foi depois na PID. Porque esses senhores fizeram o favor de querer considerar que tanto eu como o Carlos Lopes tínhamos querido fugir. Portanto, há várias mágoas que ficam gravadas. Claro. Eu, se quisesse, como lhe disse ali há pouco, eu se quisesse ter sido mau, se quisesse ter sido canalha, eu tinha cedido ao desertar, como fui convidado várias vezes a fazer. Mas havia várias coisas em jogo. Eu era filho único e sabia, o meu pai estava sindicalizado no Sindicato dos Metalúrgicos e naquela altura sabe o que é que isto quer dizer. Portanto, era um homem que era mais ou menos vigiado. Eu sabia de antemão que se fizesse isso, safava o meu pelo. Mas punha em causa uma série de gente. Não só os meus pais, mas sobretudo os meus camaradas do Exército, sobretudo os do Exército, e também alguns da Força Aérea, não é? Porque eles queriam informações. Embora eles dissessem que carne para canhão, que foi o termo que eles utilizaram, tinha muita, precisavam era de pessoas, tanto como eu, como o Carlos, que já tínhamos alguma instrução. E queriam que nós depois fôssemos completar os nossos cursos. O Carlos tinha frequentado o ISLA e eu tinha feito a admissão ao Instituto Industrial. O que é que acontece? Nós negámos-nos. Não quisemos, e no fim daquele tempo todo, de termos passado o que passámos, não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém. À pessoa que menos gosta de mim, ao meu maior inimigo, eu não desejo a nem fome, ao seu nem ao seu maior inimigo. Deseja aquilo que passou. Não desejo que ele passe por onde eu passei. Eu, não vale a pena dizer, fui agredido, fui maltratado, e sobretudo as agressões psíquicas, cuidado. Que deixam marcas profundíssimas. Exatamente, para toda Mas a eu, vida. para além de estar preso, eu continuei depois a fazer as operações normais que nós fazíamos com os helicópteros. Que é difícil explicar agora aqui, mas quem lá esteve, a Rosa conhece bem, e o Parreira também, o Nuno, já falámos algumas vezes nisso. Há muita gente que hoje está viva, com as suas mazelas, porque as marcas físicas são as marcas físicas. Claro. Eu tenho marcas psíquicas. Eu tenho marcas terríveis
e digo, vou aproveitar para agradecer. A primeira pessoa a quem eu quero agradecer é o Sr. General Silva Cardoso, que foi quase meu pai. Ele é que me safou das garras do PIDE. Para além de ter feito o favor de sempre, ele era foi depois comandante da região aérea, ele era o chefe de Estado-Maior da região aérea na altura, e as 4 vezes ou as 3 vezes que veio, como nós dizíamos, à metrópole, fez o favor de ir contactar o meu pai e dar-lhe as notícias que haviam. E depois de ter sido solto, fez o favor de pôr água na fervura, porque a panela estava a ferver muito. Foram os tais 19 vezes, e quando vim cá era seguido. Andava um indivíduo a seguir-me. Augusto, o Augusto, quando conversámos antes de começar o programa, o Augusto disse ao Fátima: há 3 médicos a quem eu realmente devo muito sim, para que eu hoje mantenha... Eu tenho... São 3 senhoras. Umas 3 senhoras a quem eu agradeço muito. Que é a doutora Teresa Infante, que é psicóloga, que foi a primeira pessoa que me agarrou, que me encaminhou para uma psiquiatra, que é a doutora Margarida Botelho, a quem agradeço o eu hoje fazer a minha vida normal. Provavelmente as pessoas que não me conheçam nem não se apercebem bem das marcas que cá andam. E é uma senhora psicóloga clínica, que está no Hospital de Júlio de Matos, onde eu fiz vários testes, várias vezes, a doutora Isília. Muito bom. Foram estas 3 senhoras que me ajudaram. Marcam. Não, mas aqui marcaram pela positiva, uma procura de reabilitação em relação àquilo que tinha vivido. Bom, Rosa, como é que esta jovem, na altura, creio que com 20 anos, se a minha memória não me falha, vai parar a cenários como este que acabamos de ouvir aqui? É assim, a minha situação e das minhas colegas em clima de guerra é totalmente diferente aqui dos nossos combatentes, porque nós não éramos combatentes, nós já éramos enfermeiras e já exercíamos como profissionais. E simplesmente, em vez de estar a trabalhar num hospital e protegidos com toda uma equipa, onde podemos trocar impressões, onde podemos pedir ajuda nas horas de dificuldade, optamos por ir exercer a nossa profissão num contexto completamente diferente, que era num contexto de guerra. Aí nós devemos a nossa ação à Força Aérea, não posso deixar de homenagear a Força Aérea, porque realmente foi o único ramo das Forças Armadas que abriu pela primeira vez em Portugal as suas portas às mulheres portugueses. De modo que eu também lá fui parar. Não sou das primeiras, que as primeiras fazem este ano 50 anos, e aqui vai um abraço para elas, porque fez anteontem 50 anos que elas começaram a instrução, que foram grandes exemplos para a minha vida, grandes exemplos, mas entrei um pouco mais tarde. E pronto, e depois Rosa, há toda uma preparação para... Deixe-me interromper só para lhe perguntar o seguinte: entrou um pouco mais tarde, mas consciente daquilo que... Não. É porque, vamos lá ver, nós temos aqui histórias, testemunhos, não é? Eu não vou dizer histórias, testemunhos, não são os que acabámos de ouvir aqui, mas que são terríveis, e é minimamente preparada para ver o sofrimento destes homens, físico e psicológico. É assim, quando eu entrei para a Força Aérea, ainda como candidata, e depois durante a instrução e etc., fui tendo algumas noções de que a nossa atuação como enfermeiras era totalmente diferente dos outros, e os nossos doentes, entre aspas, não seriam aqueles doentes clássicos do hospital, não é? Mas que seriam realmente feridos, sobretudo, de guerra. E logo tem todas umas características totalmente diferentes. É evidente que nessa altura, uma jovem de 20 anos, e naquela altura, era um bocado ingênua, como todos os jovens da época. Eu costumo dizer que nós com essa idade éramos adolescentes
equiparados aos adolescentes de hoje com 13 ou 14 anos. Portanto, a divulgação do que se passava, mesmo em termos de guerra e em termos de era política... muito limitado, também não convinha saber muito da desgraça que lá havia, pois, não, eu não tinha noção muito bem, e depois comecei aos poucos a perceber que realmente os feridos de guerra eram diferentes, e comecei a interiorizar sobretudo uma coisa, que é, tudo o que eu puder fazer, eu vou ter de estar muito bem documentada, porque eu vou atuar sozinha. Eu não tenho um médico a fazer prescrições. Eu não tenho um colega a quem dizer, o que é que eu hei de fazer nesta situação? Não tenho uma sala de operações uma sala de cirurgia bem equipada. Não. Tenho ali, sabe Deus o quê? Portanto, depois, só quando realmente me confrontei, e eu comecei, a minha primeira comissão foi na Guiné, é que eu comecei a ver o que era o ferido de guerra. E quando falamos em ferido, não posso referir-me ou limitar-me aos ferimentos físicos, porque os ferimentos psicológicos, e que eu tive muita oportunidade, porque nós em jovens captamos facilmente as situações, costuma-se dizer, ainda vem no ar e nós já estamos a captá-las, e eu vi logo que perante aqueles cenários muitas vezes dantescos, teria de haver sequelas emocionais muito graves. Não podia deixar independentemente de ficar sem a perna, ou ficar cegos, ou ficar deformados fisicamente na cara ou na infelizmente assisti a isso tudo, mas sobretudo permitiu-me aos poucos perceber a dimensão que essas lesões iam causar sobretudo em termos emocionais. E não é por acaso que temos tantos traumatizados pós-guerra, porque nessa época não era como hoje. Vão à Bósnia ou vão a outro sítio qualquer, não estou a desprimorar de maneira nenhuma, desvalorizar. Já sabe que apoio é que vão ter. E têm logo apoio psicológico. Exatamente. E têm os psicólogos todos já à chegada para lhe dar todo o apoio, e eles, às famílias que têm que saber lidar com uma pessoa que vem marcada por estas nessa época não. Por isso é que eu digo que os nossos militares da época eu penso que são únicos no mundo, são os heróis. Porque nós enfermeiras, no fundo fomos enfermeiras normais, que em vez de estar num sítio, estamos noutro contexto, a atuar e ajudar aqueles que precisavam da nossa ajuda de imediato. E eu tive em 2 contextos de guerra diferentes, eu penso que vem isso mencionado no livro. E portanto, deu para eu perceber muito bem as diferenças, inclusive da evolução da própria guerrilha, não é? Porque aqui eu estive numa altura na Guiné em que era uma situação, fui para Moeda com outra situação. Bastante diferente. Bastante diferente. Mas as lesões emocionais são muito grandes, e às vezes ainda hoje penso que realmente o país deve muito a estes homens todos. Estes são representados apenas... Eu concordo plenamente consigo, Rosa. E já agora queria perguntar aqui ao Nuno. O Nuno é um homem bastante novo e que terá com certeza, enfim, mudado com a escrita deste livro. Tenho a certeza que sim, há aspectos da vida, se calhar, para os quais despertou. Como eu aliás, confessei isto aos nossos convidados lá atrás, eu, durante a leitura deste livro, passei por uma série de sentimentos tão diferentes, mas tão intensos, que eu gostava que toda a gente tivesse coragem de o fazer, enfrentar a nossa história de frente. E eu gostava, Nuno, de perguntar o seguinte: depois de ouvir estes 50 testemunhos, a Rosa diz que estes homens são heróis. Chega a dizer que são heróis. Eu mesmo assim parece-me pouco. Acho que a palavra não põe tudo o que estes homens e estas mulheres fizeram no terreno. É pouco, não chega. O que é que lhe parece? Acho que não. Acho que é verdadeiro, é verdade, mas também acho que não chega. Porque, quer dizer, é impossível ficar indiferente ao que eles passaram, ao que eles viveram, ao que eles fizeram e tiveram que fazer e viram acontecer, não é? Portanto, quer dizer, isso tem que de alguma forma ser reconhecido, não é? E essas coisas têm que ser reconhecidas enquanto as pessoas estão vivas. Mas não reconhecido por favor, reconhecido pelo mérito, verdade, que eu acho que é a grande diferença. Às vezes parece que é preciso mendigar reconhecer o valor destes senhores. É verdade. Isso é bem verdade. E é uma coisa
que eu julgo que deve ser feita, não é? Não só os antigos combatentes pensam-se muitas vezes que não são compreendidos e não são realmente, quer dizer, porque é uma realidade estranha para as gerações que se lhes seguiram, não é? Todo este esforço deve ser de alguma forma reconhecido. Bom, provavelmente também nas conversas com estes homens e estas mulheres, eventualmente ficou ou teve a possibilidade de perceber que um dia quase se poderá fazer um livro com os relatos das pessoas que viveram com estes homens, e aqui falo das famílias que sozinhas tiveram que fazer uma travessia no deserto. É verdade. As famílias foram muito importantes, quer dizer, alguns destes homens deixaram famílias quando foram. Deixaram mulheres, deixaram filhos, alguns deles, outros não, deixaram apenas namoradas. Outros acabaram de casar e partiram. Exatamente. E quando regressaram tinham pessoas à espera que também não percebiam muito bem aquilo porque tinham passado e para quem foi muito difícil adaptar-se a uma nova realidade, quer dizer, a uma nova pessoa, não é? Porque são pessoas novas, mudadas, diferentes, que voltaram. E as famílias tiveram um papel muito importante na recuperação da maior parte destes homens e das mulheres também, não é? Se me for permitido, até gostava de salientar uma coisa. Eu fiz, além das evacuações dos teatros, diretamente do Teatro Operacional de Guerra, fiz muitas transatlânticas, ou seja, vi de Moçambique para Lisboa, da Angola para Lisboa, da Guiné para Lisboa. E uma das preocupações que eu pessoalmente tinha, sempre que tinha algum momento de mais tranquilidade, dizia aos nossos feridos de guerra que prepará-los um bocadinho para enfrentar a família, porque até nisso eles devem ter sofrido imenso, porque eu estou a imaginar, e aliás presenciei, porque eu não podia largar os feridos dentro do avião e ir-me embora, não é? Claro. Eu ajudava a transportá-los e a passar as ocorrências, tudo o que se passou a bordo, para depois eles serem encaminhados para o hospital militar, e logicamente as famílias depois estavam ali muito perto e se aproximavam. E eu via aquelas caras das mães, das mulheres, das esposas, dos namorados, sei lá, das irmãs, espantadas porque aquele homem, aquele jovem que tinha ido, vem completamente desfigurado. Não é a mesma pessoa. E não é a mesma pessoa nem mentalmente, mas fisicamente, que é aquilo que os nossos olhos observam, é o mais chocante. Claro. E eu sempre que tinha algum bocadinho de disponibilidade a bordo, antes de chegarmos a Lisboa, eu tinha a preocupação de, sobretudo aqueles que vinham mais deformados, dizer: não se esqueçam que as vossas famílias vão vos estranhar um bocadinho, porque vocês estão um bocadinho diferentes, embora sejam na essência a mesma pessoa, se calhar até pessoas melhores, porque realmente eu costumo dizer, os nossos soldados são os melhores soldados do mundo, são indivíduos que só quem presenciou o sofrimento deles é que pode testemunhar a dimensão desse sofrimento. E então eu tinha esse cuidado exatamente porque as famílias sofriam imenso quando de repente, uma coisa é saber que ele vem ferido, e outra coisa é hospitar alguém numa cadeira de rodas, sem um pé, sem um braço, cego, sei lá, sem olhos. Sabe o que é ser cego e sem braços? Por exemplo, os mãos fazem falta para um invisual, mas depois, entretanto, ainda bem naquela fase em que até os simples estilhaços, que não têm grande efeito superficialmente, mas deformam, vêm aqueles pontinhos negros todos, e as famílias confrontarem-se com essa nova imagem. Quer dizer, foi um sofrimento tão grande que o Estado português, o país, tem, na minha opinião, o dever moral, mesmo depois do último combatente ter partido deste mundo, ter homenageá-lo e não nos esquecer nunca mais. Muito bem, muito bem. Acho que a Valda tem toda a razão. Queria dizer aqui aos nossos espectadores, queria, para encerrar esta conversa, dizer aqui aos nossos espectadores, este livro que se chama Dias de Coragem e de Amizade, e podem ter a certeza que este é um livro mesmo de coragem e de profunda amizade entre estes homens, de profundo apoio por parte de muitas destas mulheres que no terreno estavam
não combatiam, mas era como se combatessem ao lado destes homens, dizer que este é um livro que eu acho que cada família portuguesa deveria ler. E digo família portuguesa, explicar aos nossos filhos aquilo que aconteceu, sensibilizá-los para a existência deste período da nossa história, destas pessoas que, por sinal, muitas delas ainda cá estão, capazes de nos sensibilizar e de nos acordar a tempo de não voltarmos a cometer um erro igual. Por isso, parabéns, Nuno. Obrigado. E meus senhores, é sempre e minha senhora, e os meus senhores é coletivo, mas há uma senhora e destaca-se, é sempre um prazer poder receber pessoas por quem tenho profunda admiração. Muito obrigada, um grande aplauso. Obrigada. Bom, agora faço aqui uma chamada de atenção para o nosso passatempo. Caso só agora tenha entrado em contacto connosco, não sabe que alterámos o nosso jackpot, fizemos com que o jackpot crescesse. Nós não fizemos. Acontece, quando alguém não acerta na resposta, o valor aumenta. Neste caso, já estamos com 17.600 euros, um valor muito, muito bom. Só tem de marcar o nosso número de telefone, 760 100 760. Quanto mais vezes marcar, maiores são as probabilidades de ser a pessoa escolhida. 1.000 euros estão garantidos a partir do momento em que está desse lado ao telefone, assim que eu disser boa tarde, mas depois pode ainda receber mais. Então, 760